Olá, tudo bem? O recebimento de 13º subsídio, do gozo e da percepção de adicional de terço de férias pelos agentes políticos tem sido nos últimos anos tema de grande discussão e controvérsia no meio administrativo e jurídico. Eu me chamo André Camilo e nesse vídeo pretendo enfrentar o tema sobre a legalidade do pagamento de 13º subsídio e de adicional de 1/3 de férias pela administração pública em benefício dos agentes políticos municipais. Objeto de posições variadas, tanto da doutrina quanto da jurisprudência por anos, só recentemente, por meio de decisão do Supremo Tribunal Federal, quando em julgamento do recurso extraordinário impetrado pelo município de Alecrim, no estado do Rio Grande do Sul, que o tema, em tese, nos tribunais fora pacificado. Através do acórdão publicado em 24 de agosto de 2017 pelo STF, com repercussão geral, foi firmada a tese de que o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal não é incompatível com o regime de subsídios. Mesmo assim, posso garantir que para muitos, o pagamento de direitos sociais a agentes políticos certamente está longe de um consenso, principalmente em face de algumas considerações a saber. Primeiro, qual instrumento jurídico autoriza o gestor local a realizar pagamento do 13º subsídio e de adicional de terço de férias aos agentes políticos? Segundo, inexistindo autorização legislativa municipal para o pagamento de tais verbas, poderá ser procedida a devida regulamentação ainda na presente legislatura de tais direitos sociais sem que ocorra infringência ao princípio da anterioridade? Terceiro, por não exercer em tese atividades administrativas contínuas, a percepção do adicional de férias percebida importa em desrespeito ao princípio constitucional da moralidade administrativa? Quarto, é necessária previsão expressa nas peças orçamentárias do município a concessão de tais direitos sociais? Quinto, poderá ocorrer pagamento retroativo do 13º subsídio de adicional de terço de férias aos agentes políticos após a publicação do acórdão pelo STF? Sexto, como o agente político procederá ao gozo do período de férias? Sétimo, no caso do Legislativo, o vereador fará o gozo de férias e perceberá o terço de férias obrigatoriamente no período de recesso parlamentar? Oitavo, recesso parlamentar é sinônimo de férias? Nono, em caso de concessão de férias aos vereadores, estes deverão ser substituídos por seus respectivos suplentes? Décimo, deverá o gestor respeitar as regras para a criação de despesas continuadas conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal? 11ª, os valores pagos a título de 13º subsídio de adicional de terço de férias aos agentes políticos devem ser enquadrados nos limites de gasto com pessoal? Pois bem, como já referi, depois de tais indagações é fácil perceber que o acórdão proferido pelo STF, mesmo ao reconhecer em repercussão geral ser compatível com o regime de subsídios aos agentes políticos, os direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, trouxe consigo uma quantidade imensa de questionamentos quanto à sua aplicabilidade. Por conta disso, ao invés de solucionar o problema, para alguns, inclusive tribunais de contas de muitos estados, a decisão do STF acabou por gerar uma insegurança muito maior do que até então existia. Com ressalva do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, grande parte dos demais órgãos de auxílio de controle e fiscalização sempre foram, de uma forma ou outra, avessos à concessão de tais benefícios aos agentes políticos, inclusive com o aval da jurisprudência dos tribunais estaduais no tocante ao controle de constitucionalidade. Mas é da leitura do voto do redator, ministro Luiz Roberto Barroso, que entendo que tais dúvidas acabam por ser inconsistentes. Disse ele, abre aspas, é evidente que os agentes políticos não podem ter uma situação melhor do que a de nenhum trabalhador comum. Também não deve, contudo, estar condenados a ter uma situação pior. Em seu voto, o ministro Barroso também afirmou que assim, se todos os trabalhadores têm direito ao terço de férias e 13º salário, não se afigura razoável, extraído do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, uma regra para excluir essa verba dos agentes políticos, inclusive aqueles ocupantes dos cargos eletivos. Mais uma vez digno de registro,
De forma cirúrgica, ressaltou o ministro de que não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo em um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. Partindo de tais argumentos, não resta dúvida de que se pode extrair do acórdão do recurso extraordinário número 650.898 a necessidade expressa de regramento local, versando ser direito do agente político perceber 13º subsídio e terço de férias, não podendo haver impeditivo, pois não se trata de uma norma de fixação de subsídios, mas apenas de reconhecimento de direito, não havendo assim necessidade de observância ao princípio da anterioridade. Dessa forma, os pagamentos das parcelas relativas ao 13º subsídio e ao terço de férias aos agentes políticos compõem as demais despesas ordinárias com o pessoal, para fim, assim, de cumprir o que dispõe o artigo 29, incisos 5 e 6 e artigo 29A e seu parágrafo 1º da Constituição Federal, razão pela qual vale atenção aos limites previstos no artigo 20, inciso 3, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à possibilidade de cobrança retroativa dos valores não recebidos antes da publicação do acórdão, entendo ser impossível, já que a decisão, por não referir expressamente, passou a surtir seus efeitos tão somente após a sua publicação, que ocorreu em agosto de 2017. No tocante ao recebimento e gozo de férias dos agentes políticos, há necessidade de regulamentação interna corporis por cada parlamento, observando suas demais normativas, principalmente tendo como base o que dispõe o Instituto do Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Vale também registrar de que, além da necessidade de recomposição do quadro com a convocação de suplentes, poderá haver o gozo de férias durante o recesso, o que não deve ser algo obrigatório, pois recesso conhecidamente não é sinônimo de férias. Finalizando, para os casos em que não houver a regulamentação expressa em norma local de tais direitos, cabe, individual ou coletivamente, aos agentes políticos interessados, por ser norma constitucional de reprodução obrigatória, propor medida judicial para ver seu direito constitucional resguardado, mesmo que o Legislativo ou o órgão de contas se mantenham avessos a tal adimplêmento. Por hoje era só. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha lhe trazido informações úteis. Para saber mais sobre os vereadores e a Câmara Municipal, veja os vídeos aqui do canal. Não se esqueça de curtir e inscrever-se para receber as notificações de novas postagens. Até a próxima!